Olá, bom dia. Hoje estou aqui para falar de um tema que me parece de profunda importância e que poderá estar no cerne do nosso futuro comum: transições sustentáveis em áreas rurais. Uma abordagem que se pretende sistémica para integrar ambientes naturais e construídos. Face aos crescentes desafios globais, dos quais estamos mais ou menos todos conscientes, tais como as alterações climáticas, a perda de biodiversidade, a depleção de recursos, as migrações em massa, as crises de saúde física e mental, todos estes desafios pressionam-nos para pensar na hipótese de transições sustentáveis para áreas rurais e até, diria, para áreas florestais. O nosso foco, ou o foco do nosso projeto, digamos, é a integração harmoniosa de ambientes naturais e construídos. Um equilíbrio que não é apenas desejável, mas muito provavelmente essencial para a sobrevivência e prosperidade das nossas comunidades, tanto rurais como suburbanas. A primeira sequência de imagens que aqui apresento são simulações do Parque Urbano de Palmenti, em Pietragala, em Itália, e que serviu de base para várias demonstrações de como os ambientes construídos podem harmonizar-se e ter a partir dos ambientes naturais. Estas construções oferecem uma estabilidade térmica notável, semelhante à das grutas naturais. O nosso projeto de pesquisa está na vanguarda em termos tecnológicos, indo, no entanto, buscar ensinamentos até de antigas populações trogloditas, literalmente. Temos como objetivo, por isso, desenvolver software de desenho arquitetónico generativo, onde se combinam técnicas vernaculares com inteligência artificial e ferramentas de avaliação energética, estrutural, etc. O conceito central da nossa investigação é então a integração dos ambientes naturais e construídos, de maneira a permitir o desenvolvimento sustentável, preservando a integridade ecológica das áreas de intervenção. Por exemplo, a fotografia aqui apresentada é isso mesmo, um exemplo vívido deste conceito, e foi tirado numa localidade denominada Hobbiton, e está localizado na região de Waikato, na Nova Zelândia. Como se pode verificar, os edifícios construídos estão, pelo menos, visualmente integrados no ambiente natural, demonstrando o potencial deste tipo de abordagem. E esta visão sistémica exige, de alguma forma, que olhemos para estas áreas rurais através de várias lentes: ambiental, sociocultural e, definitivamente, também económica. É por isso que a nossa investigação combina vários campos, incluindo a arquitetura, o urbanismo, o design biodigital, assim como simulações visuais e algorítmicas que têm como base diversas inteligências artificiais. Combinamos também outros campos do conhecimento, tais como a psicologia ambiental e a psicologia do desenvolvimento. E esta combinação de áreas de saber permite-nos criar um quadro holístico para abordar as problemáticas do âmbito europeu com uma perspectiva e aplicabilidade tão global quanto seja possível. Temos assim, de algum modo, sempre a ressoar dentro das nossas cabeças um conceito fratal de atuar localmente, não deixando nunca de pensar globalmente. E é desde essa perspectiva que avaliamos os desafios e oportunidades que se apresentam ao nosso projeto. É claro que este desenho de transições sustentáveis em áreas rurais não está isento de desafios, e um dos mais significativos é a restrição de recursos que as comunidades rurais enfrentam frequentemente. Entre muitos outros recursos escassos, será importante assinalar a falta de acesso a tecnologias avançadas, com que trabalhamos nós em laboratório. Do mesmo modo, também a falta de recursos financeiros e mão de obra qualificada podem dificultar a implementação de práticas sustentáveis. Todos estes fatores podem contribuir para a instabilidade económica e, consequentemente, abandono do território. Além disso, as mudanças demográficas, particularmente a migração de populações mais jovens para áreas urbanas, leva à falta de recursos humanos nas zonas rurais. No entanto, por diversas razões, nota-se já um ligeiro contraciclo proporcionado pelos nómadas digitais e por todos aqueles que não querem, definitivamente, condicionar a totalidade das suas vidas ao pagamento de um crédito bancário absurdo para poder viver numa caixa de sapatos no meio de uma selva de betão. Esta é uma questão crítica que o nosso projeto visa abordar: a crescente desvinculação dos seres humanos e dos ambientes naturais. Esta desconexão, para além de todos os problemas fisiológicos e psicológicos que causam no ser humano, pode levar à falta de compreensão e apreciação dos ecossistemas humanos e naturais
e, por sua vez, pode dificultar os esforços em direção à sustentabilidade, tanto económica como ambiental. Ainda assim, apesar destes desafios, existem imensas oportunidades que se encontram nestes contextos rurais e de transição. E, porque somos essencialmente equipas com conhecimentos contemporâneos, tentamos abordar os problemas desde a capacidade dinâmica do projeto, acreditando que as tecnologias têm alguma capacidade para transformar as ideologias. Como, por exemplo, podemos observar o desenho, neste caso, de um espaço de mercado, onde se demonstra como a tecnologia pode ajudar a moldar ambientes construídos que minimizam o uso de materiais e o impacto ambiental. A estrutura curva do telhado, que vêem, feita de uma sanduíche de tijolos de terra comprimida e betão armado, sendo o betão armado a parte de dentro da sanduíche, é um exemplo de como se pode simular a física do mundo real e ajustar a forma da estrutura para minimizar a utilização de materiais poluentes. A nossa investigação, dirigida para as transições sustentáveis em áreas rurais, é suportada por vários estudos que demonstram a integração de materiais naturais em formas construídas modernas e o potencial do design orientado por tecnologias contemporâneas. Um exemplo, entre muitos outros, são as estruturas de envoltório para edifícios de habitação de formato hiperbólico, ou seja, feita essencialmente por formas quase catenárias. A nossa visão arquitetónica, inspirada na biologia, tenta desafiar permanentemente os limites tradicionais, ao fundir técnicas vernaculares com tecnologias emergentes, como, por exemplo, programação morfológica adaptativa. Esta abordagem permite-nos reimaginar o que pode ser a arquitetura rural e como ela pode funcionar num futuro mais sustentável. Neste sentido, há mais de uma década que estudamos modelos de design generativos, como, por exemplo, esta simulação, que agora apresento, de uma, digamos, favela cyberpunk, desenvolvida por alunos de mestrado em 2015. Esta programação generativa mostra como edifícios poderiam surgir organicamente ao longo do tempo, anexados e adaptados às paisagens naturais mais extremas. Estes protótipos desta imagem são de densidades populacionais quase absurdas e são impulsionados por softwares de inteligência artificial que simulam e adaptam, quase no limiar do possível, as morfologias dos ambientes construídos e nascidos, plantados, neste caso. Assim, as nossas estratégias de implementação focam-se na utilização de materiais locais, claro, no controle climático, sobretudo através da inércia térmica de coberturas de terra, sobretudo também no controle climático passivo, mas também, de alguma forma, na robótica autónoma e colaborativa, que num futuro muito próximo estará na base de toda a construção e manutenção dos espaços rurais e de transição. Deste modo, ao olharmos para o futuro, visualizamos como tecnologias emergentes, como a impressão 3D e a construção robótica autónoma, abrem novas possibilidades para o desenvolvimento rural. Neste contexto, os vários programas ou softwares que desenvolvemos facilitarão a colaboração entre humanos e máquinas. Vislumbramos, claro, esse uso da inteligência artificial ou uso de inteligências artificiais especializadas para otimizar a construção e a manutenção nos ambientes gerados, assim como uma interação coerente e forte entre os seres humanos, os seres vivos autóctonos ou provenientes da exploração agrícola e esta conexão com aquilo que eu vou chamar os seres de silício, isto é, os processadores e robôs com quem iremos cada vez mais trabalhar de um modo colaborativo. Os softwares que desenvolvemos permitirão também estratégias biomiméticas, ou seja, o design de edifícios e estruturas que imitarão as formas, processos e sistemas encontrados na natureza. Esta abordagem pode levar à concepção de projetos sistémicos mais sustentáveis e resilientes. Além disso, o software será capaz, em princípio, de realizar avaliações de ciclo de vida. Estas avaliações prevêem os impactos ambientais associados a todas as etapas dos sistemas gerados, ajudando-nos a tomar decisões mais informadas sobre as matérias e materiais e também processos que usamos. Também exploraremos práticas inovadoras que reinterpretam a arquitetura vernacular através de uma lente contemporânea, como, por exemplo, a habitação subterrânea eficiente em termos energéticos. Estas práticas podem ajudar-nos a entender melhor como projetar e construir edifícios que não só atendem às necessidades básicas humanas, mas também melhoram a saúde em simbiose
com a vitalidade dos biomas preservados. Para concluir, podemos reafirmar o quanto é crucial uma abordagem sistémica para as transições sustentáveis em áreas rurais. Não se trata apenas de construir edifícios, trata sobretudo de criar uma integração harmoniosa, insisto, entre os ambientes naturais e os ambientes construídos, ou entre os ambientes nascidos, plantados, cultivados, nascidos, vivos, e os ambientes construídos. Estamos atualmente a iniciar uma nova renascença, ou seja, estamos a entrar num mundo da inteligência artificial e podemos verificar que, como ela de alguma forma já está a revolucionar o design arquitetónico. Vimos como, por exemplo, pode simular o envolvimento do construído com o bioma, avaliando a sua integração sob diferentes condições ambientais. Vimos também como pode ajudar-nos a criar edifícios que não são apenas sustentáveis, mas também harmoniosos com o seu entorno. E, finalmente, verificamos como tecnologias emergentes, como a impressão 3D e a construção robótica em geral, autónoma e também a colaborativa, estão a abrir novas possibilidades para o desenvolvimento rural sustentável. Em conclusão, a nossa pesquisa sublinha a importância de integrar tecnologias contemporâneas e a arquitetura vernacular para criar ambientes sustentáveis, resilientes e, sobretudo, saudáveis para o ser humano. Acreditamos que o futuro do desenvolvimento rural e das áreas de transição passa por abraçar estas metodologias inovadoras, centradas sobretudo no ser humano e que respeitam e de alguma forma realçam o bioma. E pronto, assim chegamos ao fim desta apresentação. Quero agradecer a vossa atenção, assim como agradeço quaisquer questões que queiram esclarecer. Muito obrigado.